É isso aí, Josimara Carmen. Excelente dia, excelente tarde, excelente noite para quem está chegando agora com o Quinta com IDM, Estudo Despertamente, toda quinta-feira às 20 horas, exceto semana passada, Carmen. Nós tivemos o feriado, a véspera, e ficamos Sim. devendo aqui para vocês o encontro da semana passada. Já queremos aqui pedir desculpas a você, porque a gente gosta de toda quinta-feira poder passar uma mensagem para vocês. Mas faz parte, né, Carmen? Estamos Faz aqui. parte. Excelente dia, excelente tarde, excelente noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Quinta com IDM, com conteúdo preparado com muito carinho por vocês. Bora lá, gigante? Bora lá, meu caro, minha cara. E meu caro também que está chegando aqui, minha cara, já vai colocando seus comentários aqui no vídeo, do seu jeito, dentro do chat aqui. Vai trocando aquele papo que eu sei que você bate, aquele papo com o seu colega que está aqui na sala sobre o nossa mensagem aqui de hoje. E eu sei que você vai garantir o seu like, porque a gente precisa de você, a gente precisa também do seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça aquela gentileza para a gente, se inscreve no canal, ative o sininho, porque o YouTube vai estar recomendando para vocês sempre que chegar um material novo aqui. Então, contamos com o seu apoio, contamos com a sua colaboração. E, Carmen, qual que é o tema de hoje desse vídeo? Qual que é o tema desse material para a turma hoje, Carmen? Hoje nós vamos falar sobre uma das portas do inconsciente, né? Nós sabemos que são 5, nós já falamos sobre uma delas anteriormente, que foi sintomas. Quem nos acompanha aqui pelo canal pode ver que tá lá esse conteúdo bem bacana, ficou lá gravado, podem assistir, tá ok? E hoje nós vamos falar de uma outra porta, xistes. Vocês Uau! sabem o que é xistes? Vocês Então, conhecem xistes? é uma expressão muito carioca, né, para o pessoal aqui do Brasil, é muito carioca, é mais fácil para os cariocas expressarem essa que é uma das portas do inconsciente, né? Xistes, não é isso, cara? Tem gente que tem mais Xistes. facilidade. Xistes nada mais é do que é uma palavra espanhola, por sinal, viu? E ela é uma tirada com bom humor, ela quer dizer. Então, xistes, o que é? Uma brincadeira? É isso mesmo. Mas qual o fundamento dessa brincadeira? Por volta de 1905, Freud chegou a escrever um livro falando apenas sobre os xistes. Sabia? E como que ele trouxe esses xistes? Através de participar de rodas, né, de conversas, ele começou a observar, Rodrigo, que alguns homens, né, naquela época, eles faziam brincadeiras entre si. Só que essas brincadeiras acabou chamando a atenção do Freud, né? Aliás, Freud é Freud. Começou a chamar a atenção e ele foi pesquisar, ele foi se atentar ao que acontecia com o comportamento dessas pessoas durante essas brincadeiras. E você sabe o que ele observou? Que nessas brincadeiras, essas pessoas traziam tendências agressivas. Olha só, tendências agressivas nessas brincadeiras sempre tinha um fundo de agressividade. Então, ele é algo tendencioso, sim, certo? Mas que está procurando por alguma satisfação. E uma satisfação de tendência agressiva. Olha só. O Ou Cisti... Oi, pode falar. perdão, ou seja, né? O engraçado pode sair muito caro quando se Muito. trata com essa postura, quando se trata dessa questão do outro enxergar ou sentir uma certa agressividade. Então, o que para muitos é engraçado,
levando para frente, para o outro pode ser uma dor, um desconforto, para o outro pode ser um impacto emocionalmente negativo, por mais sutil que seja aquela brincadeira, então, Carmen, para o outro Sim, pode ser muito grosseiro, não é mesmo? exato. E também aquilo que a gente sempre costuma falar nas nossas aulas, né? O xixi, ele está dizendo muito sobre a pessoa que o está fazendo. O que essa pessoa está querendo trazer de dentro dela. O que ela não consegue aceitar, o que ela não consegue administrar lá dentro, né, nos seus conflitos, nas suas neuroses, que ela acaba projetando em forma dessa brincadeira agressiva. Então, é muito importante, porque isso é um sinal muito sério para a pessoa que está fazendo essa Exatamente. brincadeira. Né? É uma chamada de atenção para nós, enquanto profissionais ou pessoas que convivem com essas pessoas que fazem esses tipos de brincadeira, né? É um alerta para nós. E também é importante a gente estar atento a quem ela está dirigindo essa brincadeira, porque essa brincadeira pode sim afetar um pouco e pode afetar muito a quem a recebe. Eu costumo colocar um exemplo que é muito legal, Carmen, daquele camarada que está na empresa, e lá na empresa com o chefe e com alguns superiores, ele não faz piadinhas, ele não coloca para frente algumas coisas, ou seja, o processo de recalque dele fica bloqueado em alguns ambientes e para com algumas pessoas. Até porque ele não tem coragem de pagar o preço sobre as piadas internas ou sobre aquilo que ele quer colocar para frente de um jeito sutil, inteligente e eu diria até maldoso, porque tem muita maldade por trás de xistes. Só que o que ele faz? Ele pega tudo isso, segura, e quando chega em casa ou quando chega na frente de pessoas que têm uma certa intimidade, adivinha quem aguenta tudo isso? São essas pessoas. Até porque, né, Carmen, xistes, como está aqui essa imagem, nunca vem sozinho, sempre está acompanhada. Ele Sim. funciona facilmente, ele se alimenta do eu social, não é mesmo, Carmen? É isso. Ele precisa do outro para ele se realizar. Os xistes eu não faço sozinho. Eu preciso que tenha pessoas ou eu preciso que tenha o outro para que eu possa externalizar essa minha agressividade, porque nada mais é conflitos, neuroses internas que eu não estou sabendo lidar, coisas que eu reprimi. Lembra que no meu inconsciente está tudo reprimido, aquilo que eu não soube lidar, né? Não soube conversar com aquele chefe, eu reprimi. Eu não soube lidar com a minha esposa, eu reprimi. Mas vai chegar um determinado momento em que eu vou encontrar um outro em que eu consiga lidar de uma maneira melhor com esse outro e eu posso extravasar essa minha agressividade que eu segurei e vou Exato. fazer em forma de brincadeira. Mas eu sempre vou precisar do outro para eu fazer o xiste. Por isso que ele é um movimento social. Pode ser uma ou mais pessoas numa roda de amigos. No meu trabalho, aquilo que eu não consegui lidar na minha casa, eu posso sim levar para o meu trabalho e fazer piadinhas com os funcionários, com os colegas, né? Sabe aquele colega de trabalho que sempre tem aquela piadinha sem graça? O que será que Uhum. ele está querendo mandar de mensagens? Exato. Né? Então, ele precisa, assim, ele é um movimento social porque ele necessita do outro para ele ser concretizado. E para muita gente, né, turma, tá tudo certo. Existe um ponto cego ali, ele faz o que faz
de forma muito verdadeira dentro dele. Para ele, aquilo é a coisa mais normal que existe. Natural. E ele se alimenta daquilo, deixando cada vez, cada piada, cada externada, vamos dizer assim, cada entrega, ele vai fortalecendo e vai ficando bom naquilo, e você vai caindo nisso. Então, Sim. cuidado com o nível de intimidade que você tem com pessoas, porque é disso que essas pessoas precisam também para poder fortalecer o xiste delas. É muito importante você ter, por isso que tem muitas pessoas que têm um nível de maturidade emocional que não entra nesse jogo. Pessoas que têm esse nível de inteligência e maturidade emocional, elas têm um processo de autoanálise muito bem apurado, elas conseguem perceber esse movimento interno antes de se tornar um movimento externo e talvez machucar muitas pessoas. Aqui tem algumas tendências, Carmen, que a gente queria colocar para vocês, tá, turma? Lembrando, turma, já deu o seu like? Meu Deus do céu, faça aqui os seus comentários, como a Carmen fala, dedinhos nervosos aqui nos comentários, que a gente vai dar um jeito de responder vocês. Queremos também reforçar aqui que alguns dos materiais que a gente coloca gratuito aqui também sobe na plataforma para você, aluno do nosso curso fechado, curso de formação. Alguns dos materiais que a gente coloca aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente compartilha com o aluno de formação. Então, você que está nos vendo aqui, que já está conosco em outras turmas de outros professores, não só das minhas turmas, das turmas da Carmen e de outros professores e professoras, então, está aqui para você esse material também. Tendência, Carmen, tendência do xistes. Eu vou deixar em tela cheia aqui para a gente ir lendo rapidamente essas temáticas e, em seguida, vamos colocar para vocês 6 maneiras, 6 técnicas de como a gente pode encarar xistes. Bora lá então, Carmen? Vamos lá. A tendência do xiste refere-se à motivação do inconsciente que impulsiona sua criação. Nós sabemos que dentro do nosso inconsciente nós temos uma força pulsando que quer se aliviar de todas aquelas repressões existentes dentro da nossa mente, certo? Então, a tendência dos xistes é justamente essa pulsão do inconsciente em liberar algo. Então, ele vai criar dentro desse indivíduo uma forma dele criativamente colocar, externalizar alguma pulsão existente lá dentro dele que o incomoda. Tá? Perfeito. Então, ele vai se motivar. Ele está, o nosso inconsciente, você sabe, todo o tempo está pulsando para eliminar essas coisas que não fazem bem para nós. E uma dessas formas é através do xiste. Perfeito. Ou seja, haja criatividade. Porque, gente, é impressionante. Tem que ser muito criativo para se alimentar. Tem pessoas que bebem dessa água, se alimenta deste recurso, porque não deixa de ser um recurso, todos os dias. E quando não com os outros, ela faz com ela mesma. Então, haja criatividade. Aqui é a questão do impulso da sua criação. Haja criatividade, né, Carmen? Tem que ter. Haja criatividade. E as pessoas, infelizmente, como é uma forma de defesa, vamos entender que o xistes é uma maneira de defesa desse indivíduo também, Sim. tá? É importante a gente entender isso. Nós falamos algumas aulas atrás, aqui mesmo no Quinta com IDM, a respeito dos mecanismos de defesa. E vocês vão entender quantos mecanismos existem dentro de um xistes, tá? Então, é uma forma de defesa desse indivíduo. Maravilha. Reforçando aqui, os xistes tendem à liberação, a liberar emoções reprimidas. É o que a gente está colocando para vocês aqui. Aliviando a tensão psicológica. É mais fácil eu levar em tom de brincadeira do que eu levar em tom
de especificação em tom verdadeiro, é mais fácil eu levar de um jeito brincalhão, é mais fácil eu contar uma piada do que enfrentar as pessoas de frente, do que eu colocar na mesa as cartas. Verdadeiramente é mais fácil eu fazer uma gracinha do que falar uma verdade para alguém. É justamente essa defesa, é esse escudo emocional, né, Carmen? Porque para essa pessoa é mais aceitável a brincadeira. Ele torna essa projeção desse conflito dele mais desejável, porque para ele enfrentar, assim como o Rodrigo está falando, não é suportável. Só que ele, em forma de brincadeira, para esse indivíduo que está fazendo, ele se torna de uma maneira mais suportável. A nossa mente vai criar artimanhas para que as coisas, lembra, mecanismos de defesa é isso, para que seja de uma forma mais suportável para mim. Perfeito. Mesmo que ela não esteja certa. Exatamente. E aqui tem um terceiro tópico que diz o seguinte: nesse sentido, então, a perspectiva de Freud é dividido em dois tipos, Carmen. Vamos deixar aqui em tela cheia para o pessoal. Quais são os dois tipos, Carmen? Deixa eu ver aqui. Eu perdi aqui a tela, deixa eu ver aqui. O primeiro... Aqui, o xistes inconsciente... desculpa, achei aqui, ó. Nesse sentido, a perspectiva de Freud é dividida em dois tipos, o xiste inocente e o xiste tendencioso. Por que justamente isso? Há pessoas que fazem a brincadeira de forma inconsciente, que ela não percebe que aquilo está fazendo mal. Então, ele está fazendo de uma forma inocente, sim. Só que, por outro lado, gente, tem as pessoas que fazem de forma tendenciosa. Ela realmente quer fazer aquela brincadeira para poder atingir um objetivo. Esse objetivo dela pode ser, sim, nossa, eu vou fazer brincadeira para eu me aliviar, porque eu estou estressado. E pode ser assim, eu tenho umas verdades para falar para alguém, só que como eu sou assim muito alegre, muito comunicativo, eu vou fazer em formas de brincadeira, vou mandar o meu recado em forma de brincadeira. Então existe o xiste tendencioso. Está fazendo sentido para você? Comente aqui, vem aqui no chat, faz aquela trocada aqui de papo aqui, troca com o colega e também aqui nos comentários, coloca o seu ponto de vista. Interessante. Estão gostando do tema? Estão gostando da entrega? Isso é muito bacana, porque é um assunto que está no nosso dia a dia. E, inclusive, é um jeito da gente se comunicar com o inconsciente. É uma das portas do inconsciente. Bora aqui, então, para a quarta questão aqui, Carmen. No primeiro tipo, o humor vem da sagacidade e da inteligência da piada, não tendo intenções ocultas. É bem inteligente, né? Xistes é bem estratégico, né, Carmen? E aqui já está explicando esses dois tipos que a gente já falou, né? Então, o primeiro, ele vem com sagacidade, com inteligência na piada, mas não tem nenhuma intenção por detrás dele, né? Exato. A pessoa não tem nenhum objetivo a ser atingido. Já no tendencioso, certo? Como a gente mesmo está falando, ele vem com impulsos hostis, obscenos, né? Servindo como uma forma de romper com a repressão social ou individual. Nesse xistes tendencioso, nós vamos entender aqui, nas 6 formas que nós vamos colocar aqui para vocês, pessoas podem trazer questões dentro dela que ela não aceita de uma forma
de vários tipos de comportamento, de crenças, mas assim, ela não aceita, então ela traz essa repressão, né? Aquilo que ela não pode expressar devido ao nosso superego, né? Que a gente tem que seguir algumas regras, algumas normas, alguns conceitos para se viver bem em sociedade, né? O respeito com as outras pessoas, o respeito de convivência, mas nas brincadeiras as pessoas trazem alguns pontos que elas gostariam assim, de estar jogando para fora e ela não Exato. pode. Gente, e aonde que isso pode ficar muito sério para a pessoa e para com o próximo? É quando xistes de forma desequilibrada para cima, mas é um desequilíbrio para cima mesmo, se encontra com o narcisista, tá? Então, quando o narcisismo faz um elo, uma conexão com xistes, principalmente se esse camarada, se essa pessoa com esses traços narcisistas, egocêntrico, ou até mesmo egoísta, quando eles se apoiam na sociedade, pessoas que são formadoras de opiniões, aí começa a atrapalhar todo o rolê. Aí começa a bagunçar a sociedade, começa a bagunçar com a família, machucar, não é fácil. Claro que é um tema que a gente coloca mais para frente ou dentro do nosso processo avançado com os alunos, só para vocês entenderem que as portas elas estão conectadas com outros movimentos psicológicos, com outros movimentos que a gente pode reforçar, potencializar muitas coisas. 6 maneiras, 6 técnicas de como a gente encarar, como a gente deixar ainda mais forte o entendimento de xistes. Podemos, então? Vamos, Bora então, lá. falar sobre esses 6 pontos importantes. Primeiro ponto, Carmen. Condensação. Os xistes frequentemente contêm várias ideias ou significados condensados em uma única expressão, permitindo a expressão de conteúdos emocionais complexos de forma compacta. O que seria a condensação? É importante nós entendermos que dentro da nossa mente nós temos muitos conflitos, muitas neuroses, N questões a serem resolvidas, não é verdade? E o que seria a condensação? É eu pegar um pouco ou muito de cada uma dessas questões, dessas neuroses existentes dentro da minha mente, juntá-las todas num pacote, vamos dizer assim, certo? E transformar esse pacote em uma brincadeira, em um tipo de brincadeira que eu estou fazendo. Então, numa expressão apenas que eu faço, tá? Que o indivíduo faz desses xistes, ele pode estar trazendo inúmeras questões internas, tá? Só que elas foram condensadas. Uau! Esses xistes vêm num formato de combo, turma, assim, cheio de É o coisinhas combo, a dentro. briga com o chefe, a esposa que tá chata em casa, o meu filho que foi mal na aula, que foi mal na prova, o cachorro que tá roendo o sofá da casa. Eu vou juntar tudo e vou fazer uma brincadeira só. O A gente repertório, o repertório é grande, turma, o repertório é grande. trouxe assim alguns exemplos light, tá? Ótimo. Questões... Deslocamento. Nessa técnica, o xixi, deslocamento, o significado de uma palavra ou conceito para o outro, permitindo a liberação de emoções sem que o conteúdo seja revelado diretamente. É o mágico, né?
é a estratégia, é comer pelas beiradas. Dizem que mingau quente, sopa quente, turma, se come pela beirada, não é mesmo, Carmen? É isso aí. E o deslocamento é justamente aquilo que eu pego, eu projeto aquela brincadeira que eu estou fazendo para com o outro, certo? No deslocamento é algo não aceitável que eu envio para o outro, eu projeto no outro. É a projeção, lembra? Então, eu não estou aceitando, eu vou transformar esses xistes ou numa palavra ou num tipo de brincadeira para eu projetar em cima de uma outra pessoa. Lembra que a gente falou que enquanto está só com uma pessoa, é um problema, mas é só dela. Mas quando eu estou projetando para o outro, eu começo também a ter um problema com o outro, para quem está recebendo essa brincadeira, né? Eu estou projetando algo nada saudável, porque o xistes ele é agressivo, sim. Eu estou projetando no outro. E o Lembrando que o outro, agressivo, né, tem as suas doses, né, gente? Então, é o agressivo, não precisa ser algo muito violento. impactante, violento, né? Não precisa ser assim. Para muita gente, meia palavra basta. Para muita gente, o sutil já é muito agressivo. Deslocamento está dentro dos mecanismos de defesa. Xixi também é um mecanismo, tá? Então fica mais fácil alguém fazer deslocamento, inclusive dos combos que a gente colocou aqui, e de outras coisas sobre xixis. E, a, Então, pode falar, Carmen. e você está falando da dose, né? Da intensidade desse impacto. Gente, lembra da diferença entre remédio e veneno? Tá Isso. na dose, né? Mas a gente também, a gente não recebe remédios em doses homeopáticas, né? Que nós falamos, aquelas gotinhas. Agora imagina um indivíduo recebendo xixes também em doses homeopáticas, né? Aquela brincadeirinha sem graça repetidamente na vida de uma determinada pessoa. Turma, você que está nos ouvindo agora, vocês que estão aqui, entenda uma coisa que é importante. Talvez, para a mente consciente de alguém, o xixi chega como uma piada, como uma gracinha, né? Como um deslocamento, entre outras coisas que nós colocamos aqui. Só que para o inconsciente desse indivíduo, dessa pessoa, está chegando de uma outra forma. A gente costuma dizer sempre que ninguém engana o inconsciente de ninguém. As mentes se comunicam não só em nível consciente, em nível também inconsciente. Então, não pense você que aquela brincadeira não está fazendo um efeito naquele momento ou em algum momento, né? Está fazendo e vai fazer, e chega uma hora, como a Carmen colocou, de gotinhas e gotinhas. Sabe quando você enxerga o rastro do fuzil, quando você enxerga o rastro da pólvora, mas você não enxerga a bomba, aonde ela vai explodir? Então, mais cedo ou mais tarde, cuidado que ela pode explodir. Bora para uma outra questão, então, aqui que a gente estamos colocando aqui para vocês 6 maneiras de encarar o xiste, 6 técnicas, 6 pontos importantíssimos sobre esse tema. Carmen, duplo sentido. Os xixes muitas vezes contêm uma ambiguidade ou duplo sentido, possibilitando a expressão de desejos reprimidos de maneira disfarçada. Pode ser nessa duplo sentido, aquelas brincadeiras, tá? Que as pessoas fazem, mas que por detrás daquela brincadeira existe, sim, pode ser aquela coisa inofensiva, palavras inofensivas, mas que por detrás dela essa pessoa
está, assim, liberando desejos reprimidos. Exato. Mas de uma maneira disfarçada. A gente costuma falar nas aulas, né, que os xistes, as pessoas falam muito sobre elas também, né? Elas estão colocando para fora, elas estão colocando coisas sobre elas. E muitas vezes, numas brincadeiras simples que esse indivíduo faz sobre ele mesmo, pode ter um outro sentido por detrás, que é importante nós estarmos alertas, atentos a isso. Perfeito. O interessante é que isso acaba atingindo diretamente, turma, a autoestima de alguém, tá? Isso acaba distorcendo a autoimagem e que afeta diretamente na identidade de alguém. Então, isso é muito importante. O duplo sentido, ele fala muito sobre conflitos internos também. Estão anotando? Estão acompanhando? Essa autoestima, essa autoimagem, gente, é de quem está recebendo a brincadeira, como de quem está fazendo também, tá? Com certeza. Principalmente você que não tem filtro, isso pode chegar para você e abalar suas estruturas internas, principalmente a tua identidade. Então, olha que interessante, fica aqui essas 6 técnicas, 6 dicas importantes para você ficar mais consciente, para você dar um direcionamento saudável para essas questões. Vamos aqui para uma outra questão, outro ponto, o uso do mesmo material. O que seria material, Carmen? Só para o pessoal entender aqui. Material, tá? Seriam comportamentos, atitudes, as mesmas palavras, né? O mesmo tipo de piada, o mesmo tipo de brincadeira. Então, é um padrão. É o padrão. É um modelo. A pessoa, ela tem um caminho, ela tem um plano, ela tem um ideal, ela fez o seu planejamento, ela é comprometida com esse modelo. Sabe aquelas pessoas que sempre fazem o mesmo tipo de brincadeira, né? Que até aí às vezes vai, nossa, já vai chegar aquele camarada com aquela piada sem graça dele, né? É uma reação normal de quem está do outro lado. Nossa, e vem de novo ele fazer esse tipo de brincadeira. Gente, ele está repetindo porque ele está trazendo à tona questões que estão muito mais abaixo, muito mais lá interiorizado. Por que ele está repetindo tanto isso? Por que ele faz sempre isso? Né? Quais são as questões existentes lá no seu profundo, no seu secreto? Então, esse padrão de repetição também é um sinal muito importante a ser observado. Opa, por que o camarada está fazendo tudo isso de novo? Por que ele está repetindo as mesmas coisas? Porque lá dentro as mesmas coisas ainda estão afetando o seu secreto. E aí, assim como essa figura aqui, ó, tá vendo essa imagem? Alguém falando assim para ele, ó, eu já ouvi essa. Inclusive, essa que você acabou de dizer é uma das que está no seu repertório, muito da sem graça. E aí significa também, turma, que esse alguém, de forma subjetiva, a gente está falando do secreto, está falando assim para alguém: que vida sem graça é a sua, né? Porque para você disponibilizar, colocar a tua energia, o teu tempo para se dedicar de forma tão comprometida e pontual com tudo isso, é porque aí dentro não está nada interessante. Como a sua vida está sem graça. Tive que falar, né, Carmen? Tá mais ou menos assim, viu? Para você ou para alguém que você conhece. Ou seja, muda o repertório, não da piada, mas da produtividade, da felicidade, do sucesso da sua vida. Ficou legal isso, ficou bonitinho até, né, turma? Gostaram? Ô, Carmen, vamos então seguir, porque tem mais coisas aqui, gigante. Bora para falar do trocadilho ou xiste por semelhança. Olha que interessante essa questão também, ó.
explora a sonoridade ou semelhança entre palavras ou expressões, permitindo que desejos inaceitáveis sejam revelados disfarçadamente. Sabe quando você chega para aquele homem que aprontou com você e você fala assim para ele, fala assim, nossa, aquele cara é um cachorro. Coitadinho do cachorro que você está comparando ele com aquele indivíduo, né? Coitado, coitado. O Coitadinho do cachorro cachorro. não tem nada a ver com isso. Que ama pet, a gente vai tomar partido dos pets, né, Rodrigo? Já tomei, já tomei. Mas ou quando você fala assim, nossa, você é uma topeira, né? Topeira é aquela pessoa que fica dando cabeçada. Né? Tá sempre dando cabeçada na parede. Mas então, nessas formas, nessas frases, ou quem aqui também já ouviu falar, olha só, né? Quando de criança, vamos trazer um pouquinho a criança aqui que nós não trouxemos ainda, né, Rodrigo? O pai ou a mãe chega para a criança e fala assim: nossa, mas você é uma lesma. Né? O que é uma lesma? Devagar, quase parada já. Qual que é a crença que vai sendo embutida na cabeça dessa? Olha a crença limitante entrando através de um tiste. E o inconsciente está pegando tudo isso, gente. Lembra, né? Criança só criança só absorve. Absorvendo tudo. Né? Então, trocadilhos é isso, é quando eu uso palavras, tá? E podem ser palavras também, gente, de duplo sentido para conotações sexuais. Exato. Porque essa pessoa tem tantas questões sexuais reprimidas dentro dela, que isso é normal, porque o nosso superego não permite que eu extravase todos os meus desejos. Certo? E tem pessoas que, para controlar isso, é mais desafiador ainda. Então, exato, pessoas usam termos de conotações sexuais nas brincadeiras. Justamente para extravasar alguma coisa, expressar algo existente dentro dela. Tá? Isso machuca, isso ofende, isso pode destruir a autoimagem de alguém. Por isso que a expressão saiu da onde? De trás do armário, ou saiu do armário. Olha que expressão, né? Ele resolveu sair do armário. Então, olha que maneira covarde, olha que maneira irresponsável, olha que jeito criativo, né, de ofender ou de falar o que pensa de alguém, gente, né? Então, assim, estou aqui colocando agora um pouco do meu mapa, né, da minha interpretação, do meu ponto de vista pessoal, do quanto isso pode realmente fazer feridas, o quanto isso pode machucar muita gente, né, turma? Sim. Tem aquela piada que eu já ouvi um dia, você estava falando dessa questão da semelhança dos trocadilhos aqui. Você já deve ter ouvido, já deve ter ouvido também, Carmen. Existem dois tipos de pessoas que sentem, duas coisas que sentem frio no mundo. Aí a pessoa fala o seguinte: um é o urso polar, que não sentem frio, perdão, que não sentem frio. Um é o urso polar e o outro é a piriguete. Acabei de colocar o que agora aqui, gente? Um xistes dá muita da sacanagem, né? Entende como é que é? Então, são brincadeiras que você vai revelando aquilo que você, como é que eu posso dizer, se identifica ou com aquilo que você acredita ou que você está alimentando dentro de você. Então, quer dizer o quê? Quando você está na rua e você vê uma mulher com shortinhos, ela está muito bem à vontade, porque está muito calor, na tua cabeça, ela já é uma piriguete.
Você entende que coisa errada, que maneira errada de encarar essas brincadeiras? É muito melhor a gente se assumir, ou você se assumir com as tuas questões internas, do que colocar para fora a tua manifestação distorcida das coisas, né? Caramba, tá ficando legal isso aqui, vocês estão gostando? Comente aqui, comente aqui. Bora para uma outra questão, porque tem mais aqui, mais duas ou três, mais duas, né? Para a gente poder concluir e encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje. E vamos falar agora sobre representação antinômica. Antinômica, isso. Antinômica. Essa técnica apresenta elementos opostos ou contraditórios em uma mesma piada, abrindo espaço para a expressão de conflitos internos. As pessoas, elas se contradizem, às vezes, na própria brincadeira, certo? Ela está fazendo a brincadeira e, no mesmo momento, ela se contradiz com aquilo. Ou ela pode estar fazendo brincadeiras de algo oposto àquilo que ela realmente sente. A expressão dela, aquilo que ela está brincando, que ela está fazendo, é realmente oposto ao sentimento, ao conflito interno. Vamos trazer um exemplo aqui, Rodrigo. Uma pessoa que faz uma brincadeira sobre o peso do outro, né? Do amigo, do colega ao lado, que o amigo está acima do peso. Uhum. Só que ele também está. Uhum. Né? Então, ele está se contradizendo na brincadeira. E isso é um conflito que existe dentro dele. Assim como uma pessoa pode fazer uma brincadeira pelo ideologia do gênero da pessoa, vamos trazer assim, pelo gênero, igual você trouxe a questão da pessoa de sair do armário, né? E alguém pode fazer uma brincadeira com esse colega que resolveu assumir sua posição de gênero. Só que qual é o conflito existente dentro dele também? Pode ser que essas questões estejam também atormentando dentro dele. Com certeza. Tá? Então, ele está contradizendo, porque eu estou falando mal do outro sobre essa questão, mas dentro de mim eu sofro com essa mesma questão. Turma, lembra daquele ditado que você já conhece? Você está apontando um dedo, né, para alguém, né? Só que existem quantos apontando para você? Ó? Então, você está apontando para alguém, só que, na verdade, você está apontando para você. É muita incongruência, né? É muita falta de esclarecimento, de entendimento, de consciência, quando alguém se coloca nessa postura de Quem apontar. aqui já escutou, né, Rodrigo? Veio aqui uma ideia, né? Nossa, aquela pessoa, ela é muito carola, não sai da igreja. Só que a vontade dessa pessoa é justamente de estar também praticando a sua fé de alguma forma. Só que ela não tem a capacidade, ela critica quem está fazendo. Exato. Né? São exemplos, tá, gente? Por favor. Exemplos. Legal, muito bem. Chegamos até aqui. Que bom que você acompanhou. Que bom que você, do seu jeito, conseguiu absorver. Você que é nosso aluno, você que já nos acompanha, você que está na sua caminhada de formação, você que está praticando cada vez mais, parabéns. Aqui na plataforma, você também sabe que tem o seu lugar de colocar os seus comentários, tá bom? Então, sinta-se à vontade, sinta-se em casa como você já é de casa, tá bom, gigante? Agora, você que já está aqui conosco, sabendo que o Quinta com IDM acontece todas as quintas-feiras às 20 horas, você é sempre bem-vindo, viu? E, claro,
o seu like já aconteceu aqui de alguma maneira, de repente, até sem querer você apertou, né? Sem querer você foi lá e apertou o like, a gente já fica contente, mesmo sendo sem querer. E, de repente, você muito consciente, já até colocou o sininho para funcionar. E é claro, né? Pelo amor de Deus, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, né, Carmen? Poxa, a gente quer acreditar que vocês se inscreveram no canal, que vocês já deram o seu like, que vocês estão acompanhando a gente todas as quintas-feiras. Tamo junto, Carmen. Beijo gigante. Até a próxima. Olha, beijo, pessoal. Quinta-feira que vem estamos novamente aqui com vocês às 20 horas. Fiquem todos com Deus. Beijo, Carmen. Beijo.